Megafone, política, cultura e sociedade. Boa tarde, estamos de volta no dia 12 de abril de 2017 com o programa Megafone, política, cultura e sociedade. E nesse programa nós não podemos deixar de abordar uma questão nacional, uma questão candente, uma questão que trata dos futuros ou do futuro da nossa República Brasileira. Como todos sabem, o Estado é formado por uma Constituição. A organização do Estado é feita por uma Constituição. E essa Constituição se dá ou se constrói por meio de um poder constituinte originário, que na nossa Constituição de 1988 foi feito pela pela Assembleia Constituinte de 1986 e que promulgou em outubro de 1988 a nossa atual Constituição. Constituição essa que prevê o poder constituinte reformador, ou seja, um poder constituinte que promove a possibilidade de que o próprio órgão legislativo, no caso o Congresso Nacional, faça reformas e emendas a essa mesma Constituição, respeitados alguns limites. Pois bem, até hoje essa Constituição já sofreu 95 emendas constitucionais. É uma Constituição que vem de 1988 e já sofreu 95 emendas constitucionais. E nesses últimos meses do governo Temer, que deu um golpe palaciano no governo constituído, nesses últimos meses vem se tentando fazer a roldão uma série de novas reformas dentro do Estado brasileiro. Primeiro se aprovou a lei da terceirização, se propõe uma reforma previdenciária que não será discutida com a população e se prevê também uma reforma política. Quanto a essa reforma política, nós tivemos um momento de lucidez muito apropriado no dia 9 de abril, há 3 dias atrás, que foi um manifesto lançado à nação pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Birrenbach e José Carlos Dias. Pois bem, por que se deu esse manifesto e qual é a circunstância na qual esse manifesto, o qual eu vou ler na íntegra, se coloca como um pedido de extremada urgência para a população brasileira, para que a população brasileira apoie um projeto que institui uma Assembleia Constituinte originária para fazer a reforma política no Brasil. Porque no dia de ontem, o ministro Nelson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, autorizou, e aqui está a lista de Fachin, o início das investigações contra 8 ministros, 3 governadores, 24 senadores e 39 deputados a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. São essas pessoas, são esses representantes do povo que estão na posição de fazer essas reformas gravíssimas para a população brasileira, que terão efeitos nas próximas décadas e que poderão suprimir uma série de direitos garantidos à população brasileira. Quando se fala num poder constituinte originário, que seria uma Assembleia Constituinte originária, seria como se eleger um novo grupo de pessoas idôneas, através de uma série de requisitos a serem
a serem cumpridos, para que essas pessoas, com liberdade em relação ao atual Congresso Nacional, promovessem elas próprias a reforma política brasileira, que deveria ser referendada posteriormente pela população brasileira. Eu vou ler o Manifesto à Nação, feito pelos juristas Modesto Carvalhosa, Flávio Bierrenbach e José Carlos Dias, porque o megafone sente-se na obrigação de tornar público, por mais restrito que seja a sua amplitude de alcance, a tornar mais pública, a trazer ao debate esse Manifesto à Nação. 9 de abril de 2017. Os constantes escândalos comprovam a inviabilidade vigente do sistema político constitucional. Ele representa um modelo obsoleto, oligarca, intervencionista, cartorial, corporativista e antisonômico, que concede supersalários, foros privilegiados e muitos outros benefícios a um pequeno grupo de agentes públicos e políticos, enquanto o resto da população não tem meios para superar a ineficiência do Estado e exercer seus direitos mais básicos. A Constituição de 1988 transformou a burocracia num obstáculo perverso ao exercício da cidadania. Ela é fruto de um momento histórico bastante peculiar, o fim de um regime de exceção, que não corresponde mais à realidade do Brasil. Representa um conjunto de interesses e modelos que já em 1988 estavam em franca deteriorização no mundo civilizado. Por ser um compromisso de interesses entre as forças que disputavam o poder após a ditadura, a Carta de 88 foi recheada de casuísmos e de corporativismos. Estabeleceu um absurdo regime político que se nutre de um sistema pseudo-partidário excessivamente fragmentado e capturado por interesses de corporações e de facções político-criminosas. Isso torna excessivamente custosa a governabilidade, criando uma relação tóxica entre os poderes, o que favorece a corrupção, o tráfico de influência e os rombos devastadores nas contas públicas. Os vícios insanáveis da Carta de 88 fizeram com que ela tenha sido desfigurada por 95 emendas desde sua promulgação, tramitando atualmente mais de 1.000 novos projetos de emendas constitucionais. No entanto, tais emendas são paliativos lentos e pontuais que apenas retardam as verdadeiras estruturais necessárias. Os temas constitucionais para uma reforma estrutural, política e administrativa indispensável à restauração das instituições são, dentre outros, eliminação do foro privilegiado, eliminação da desproporção de deputados por Estado da Federação, voto distrital puro, sendo os parlamentares eleitos pelo distrito eleitoral respectivo, referendo no caso de o Congresso legislar em causa própria sob qualquer circunstância, estabelecimento do regime de consulta com referendo ou plebiscito para qualquer matéria constitucional relevante. Nenhum parlamentar poderá exercer cargos na administração pública durante o seu mandato. Eliminação dos cargos de confiança na administração pública, devendo todos os cargos ser ocupados por servidores concursados. Eliminação do fundo partidário e do financiamento público das eleições, serão os partidos financiados unicamente por seus próprios filiados. Eliminação das emendas parlamentares que tornam os congressistas sócios do orçamento e não seus fiscais. Criação ou aumento de impostos somente com referendo, fim das coligações para quaisquer eleições, eliminação de efeitos de marketing das campanhas eleitorais, devendo os candidatos se apresentarem no horário gratuito pessoalmente, com seus programas e para rebater críticas,
Distribuição gradual do tempo por partido no horário eleitoral gratuito para as eleições majoritárias, presidente e governador. Inclusão do princípio da isonomia na Constituição, de modo que a lei estabeleça tratamento igual para todos, em complementação ao princípio vigente de que todos são iguais perante a lei. Isonomia de direitos, de obrigações e de encargos trabalhistas e previdenciários para todos os brasileiros, do setor público e do setor privado. Eliminação dos privilégios por cargo ou função, mordomia, supersalários, auxílios, benefícios, etc., devendo o valor efetivamente recebido pelo servidor estar dentro do teto previsto na Constituição. Todos sabemos que essas mudanças jamais serão aprovadas pelos atuais parlamentares, que atuam só para manter o vigente sistema político constitucional que preserva seus privilégios. Por isso, somente poderemos fazer as reformas estruturais, políticas e administrativas indispensáveis com uma constituinte composta por membros da sociedade civil que não ocupem cargos políticos e, encerrados os trabalhos constituintes, fiquem inelegíveis por 8 anos. A viabilização dessa indispensável providência de restauração das instituições desfiguradas pela ilegitimidade manifesta da maioria dos atuais congressistas, que nada mais representam senão seus próprios interesses de sobrevivência política e criminal, passa pelo plebiscito instituído na Lei número 9.709 de 1998. O plebiscito deverá ser convocado por iniciativa de 1/3 dos deputados ou dos senadores e aprovado por maioria simples dos membros de uma das casas do Congresso. Nele, os eleitores deverão decidir pela convocação de uma Assembleia Constituinte independente, formada por pessoas que não tenham cargos políticos, ou então por uma Assembleia Constituinte formada pelos próprios congressistas. Esta será a única pergunta a ser formulada na cédula. A redação da Constituição de um Estado é a máxima expressão da soberania de um povo. Quando o povo não participa de sua elaboração, temos uma Constituição discriminatória, de privilégios para a casta política e administrativa, como a de 1988, que criou não uma democracia representativa, mas sim uma democracia corporativista. Impõe-se, enfim, uma mobilização da sociedade civil e organizada que exija do Congresso Nacional a realização de um plebiscito nos termos da Lei 9.709 de 98, para que o povo decida soberanamente se quer uma Assembleia Constituinte originária e independente que estabeleça as novas estruturas para o desenvolvimento sustentável do nosso país num autêntico Estado democrático de direito. Esse é o Manifesto à Nação, escrito pelos 3 juristas, os quais eu mencionei. Se nós formos olhar na história, o abade de Sieyès, que escreveu previamente à Revolução Francesa o livro O que é o Terceiro Estado, ele dizia que a constituinte, o poder constituinte, se confunde com a nação. Ela é o poder da nação, representada, claro, por representantes eleitos que vão agir em nome dessa nação. Mas, para tanto, nós não podemos de forma nenhuma deixar com que essas reformas sejam feitas pela corja que está estabelecida no Congresso Nacional, salvo raras e louváveis exceções, e que hoje se encontram quase todas elas sob investigação policial. É um absurdo o que vem acontecendo no Brasil, é um absurdo o que o governo Temer vem fazendo em termos de transformar, retalhar o Estado brasileiro dentro do seu poder
restrito de poder constituinte reformador que vem por meio dessas emendas constitucionais que já formam 95, retalhar o Estado brasileiro. O jurista alemão Jürgen Habermas diz que a subsistência de uma Constituição depende da dignidade do reconhecimento como justa de uma ordem de domínio. E ao que parece, essa ordem constituída não é, de forma alguma, justa. Era essa a minha inquietação hoje, e é esse o pedido que eu faço à sociedade brasileira, que pressione o Congresso Nacional, que vá às ruas para pedir um plebiscito, para pedir um referendo, um plebiscito que promova esse estabelecimento de uma Assembleia Constituinte originária para votar a reforma política do Estado brasileiro com pessoas idôneas e que não estejam vinculados a esse status quo, a esse sistema político falido que nós temos no Brasil. Além disso, a carta, o Manifesto à Nação, prevê ali em suas disposições que todas as decisões importantes tomadas pelo Congresso Nacional nesse país devem passar por um referendo popular, devem ser aprovadas pela população. Nós não podemos deixar na mão de deputados e senadores absolutamente comprometidos com as suas carreiras e a manutenção do seu status político à direção do nosso Estado Nacional. Era isso o que eu tinha para falar hoje no Megafone sobre o Manifesto à Nação. Até a próxima, até o próximo Megafone. Política, cultura e sociedade. Megafone, política, cultura e sociedade.